A Bíblia diz no livro de Números, no capítulo 18, nos versículos de 1 a 32. O Senhor disse a Arão: você, os seus filhos e a sua casa, e a casa de seu pai levarão sobre si a iniquidade com relação ao santuário. Você e os seus filhos levarão sobre si a iniquidade com relação ao sacerdócio. Então vocês prestaram atenção que o Senhor disse a Arão, depois do capítulo de ontem, depois que o bordão de Arão floresceu, depois que a autoridade de Arão foi confirmada, restabelecida, depois que ficou claro que aquela murmuração, que todo aquele pecado do povo era algo que Deus não ia deixar, vamos assim, passar. O povo ficou com medo de morrer. Agora Deus fala com Arão. Porque a gente sempre vê, o Senhor falou a Moisés, ou o Senhor falou a Moisés e a Arão. E aqui o Senhor disse a Arão, Deus falou com Arão. Você, os seus filhos e a casa de seu pai levarão sobre si a iniquidade com relação ao santuário. Você e os seus filhos levarão sobre si a iniquidade com relação ao sacerdócio. Então, tu tem autoridade, tu é o sacerdote, tu é o sumo sacerdote, mas tu tem uma grande, uma imensa responsabilidade. O santuário e o sacerdócio. Jesus é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, o sumo sacerdote eterno, que intercede por nós. Arão apontava para o Cristo. O sacerdócio de Arão nos remete, nos mostra, sinaliza o ministério, a obra do Senhor Jesus. O santuário, nós sabemos que cada um de nós é templo, é habitação, é morada do Altíssimo. O Espírito Santo habita em nós. O Espírito que é santo habita em nós. E é Ele que nos santifica. O sacerdócio, nós somos um reino de sacerdotes. Nós temos um ofício, um serviço, um ministério, uma obra, um chamado, um propósito. Nós não somos salvos para nada. Nós somos salvos para servir. Nós somos sal e luz do mundo. Nós devemos seguir os passos de Jesus, renunciar, dizer não para nós mesmos, para nossa carne, para o mundo, para o inimigo, para as tentações. Então existe uma vida de sacerdócio para cada um de nós, uma vida de santidade, uma vida reta, uma vida de renúncia, uma vida de serviço, um ministério, um ofício diante do Senhor. 2. Traga também os seus irmãos, a tribo de Levi, a tribo de seu pai, para que se ajuntem a você e os sirvam, quando você e os seus filhos estiverem diante da tenda do testemunho. Eles farão o serviço que devem prestar a você e à tenda, mas não deverão se aproximar dos utensílios do santuário, nem do altar, para que não sejam mortos, nem eles, nem vocês. Então aqui Deus está dando mais uma resposta, mais uma explicação, baseado nos últimos acontecimentos, que a reivindicação, de Corá era que os levitas tinham a mesma prerrogativa dos sacerdotes, ou que eles deveriam ter, que eles eram santos. E Deus está deixando bem claro, não deverão se aproximar dos utensílios do santuário nem do altar, para que não sejam mortos nem eles, nem vocês. Havia uma diferença entre os que ficavam do lado de dentro e os que ficavam do lado de fora.
E isso é muito importante para nós. Nós temos protetores, marcos, limites externos. Mas quem sinaliza a virtude, a santidade, a pureza, o arrependimento, os dons, o fruto, é o Espírito Santo. E isso é de dentro para fora. Então, aqui nós podemos aprender assim: os levitas do lado de fora do santuário, cuidando de funções específicas, e o sacerdote do lado de dentro, fazendo a obra interna. Então, tu tem teus pais, tu tem o cônjuge, tu tem tua família, teus parentes, tu tem a igreja, tu tem a Bíblia, tu tem experiências, questões culturais, tantas coisas que podem nos ajudar do ponto de vista externo. Mas a obra verdadeira, que faz com que tu venha nascer de novo, ser transformado numa nova pessoa, numa nova criatura, numa nova criação, isso ocorre de dentro para fora. É quando tu tá na presença de Deus. É quando tu tá no Santo dos Santos, quando tu tá no lugar santíssimo. E quem que podia entrar? O sacerdote, o sumo sacerdote. Então, tu pode ter uma religião, tu pode seguir rituais, tu pode ser uma pessoa muito boa, ter uma ótima família, uma ótima educação, tu pode ser uma pessoa admirável. Boas ações, boas obras, um bom testemunho, tu pode ser uma bênção. Mas dentro de cada um de nós, só quem tem acesso é o Senhor Jesus, é o Espírito Santo. Quem sonda as mentes e os corações é Deus. Então, fica bem claro a diferença entre os sacerdotes e os levitas. Ambos serviam a Deus, mas uns, no caso os levitas, do lado de fora e os sacerdotes do lado de dentro. Olha que lindo isso, olha que forte isso, como tudo no Pentateuco aponta para a obra do Senhor Jesus. E ali diz, olha, eles seriam mortos. Por quê? Porque eles não têm como acessar algo que é do Espírito Santo. Eles se ajuntarão a você e farão todo o serviço da tenda do encontro. O estranho, porém, não deverá se aproximar de vocês. Portanto, vocês farão o serviço do santuário e do altar, para que não haja outra vez ira contra os filhos de Israel. Eis que eu tomei os irmãos de vocês, os levitas, do meio dos filhos de Israel. Eles são dados a vocês como dádiva ao Senhor, para servirem na tenda do encontro. Eu lembro que quando esse versículo apareceu, né, quando a gente viu em Levítico, eu me emocionei muito, porque eu comentei com vocês que Deus, Ele sabe do que a gente precisa. É Ele que sabe. Ele é o Deus de toda provisão. Ele sabe o que a gente precisa. E os levitas foram dados para Arão e seus filhos como dádivas, como presentes do Senhor. Os levitas pertencem a Deus. Os levitas são meus. E o que Deus faz? Deus coloca os levitas à disposição de Arão, para servir Arão e seus filhos. Vocês farão o serviço do santuário e do altar, para que não haja outra vez ira contra os filhos de Israel. Eis que eu tomei os irmãos de vocês, os levitas, do meio dos filhos de Israel. Eles são dados a vocês como dádiva ao Senhor, para servirem na tenda do encontro. Mas você e os seus filhos atenderão
ao seu sacerdócio, em tudo que diz respeito ao altar, e ao que estiver para dentro do véu. Este é o serviço de vocês. Eu lhes dou o seu ofício sacerdotal como dádiva, porém o estranho que se aproximar será morto. Então aqui Deus repete, vocês vão ficar pro lado de dentro. É o altar, é o véu, né? E isso é um ofício, isso é um serviço, isso é o sacerdócio. Mas os levitas, eles também defendiam o santuário com a sua própria vida. Eles eram guardas, eles tinham armas também. E a gente vai ver logo, logo, assim, essa fidelidade. Já vimos na ocasião do bezerro de ouro, que a tribo de Levi se colocou, né, como protetores. E a obra é diferente, mas uma complementa a outra. Por quê? Porque o Senhor Jesus, o Espírito Santo, é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas Jesus tem uma noiva, ele tem uma igreja. E o Espírito Santo dá dons para essa igreja, para essa noiva. Ele produz o fruto. O fruto do Espírito Santo é a própria presença de Deus em nós. Então existe tarefas, funções, ofícios, serviços diferentes, mas todos apontam para a vontade de Deus, para a santidade de Deus, para a majestade de Deus, para a glória de Deus, para a honra de Deus. 8. O Senhor disse a Arão: eis que eu dei a você o que foi separado das minhas ofertas, com todas as coisas consagradas dos filhos de Israel. Dei-as por direito perpétuo, como porção a você e a seus filhos. Das coisas santíssimas que não foram queimadas, isso será seu. Todas as ofertas deles, com todas as ofertas de cereais, com todas as ofertas pelo pecado e com todas as ofertas pela culpa que eles me apresentarem, serão coisas santíssimas para você e para os seus filhos. Você deve comer essas coisas num lugar santíssimo. Todos os homens poderão comer. Isso será algo santo para você. Nós já vimos isso também. É o direito perpétuo dos sacerdotes. Coisas santíssimas, sagradas, consagradas para você e seus filhos. E eu lembro que eu falei, né? Como se fosse assim, ó... o filé mignon, aquilo que é o melhor, o Senhor reserva para os sacerdotes, para Arão e seus filhos. E isso é santíssimo, são coisas santíssimas. 11. Também isto será seu, a oferta das dádivas que eles trouxerem com todas as ofertas movidas dos filhos de Israel, as quais dou a você, aos seus filhos e às suas filhas por direito perpétuo. Todos os da sua casa que estiverem puros poderão comer dessas coisas. Todo o melhor do azeite, do vinho e dos cereais, as primícias que eles derem ao Senhor, eu dei a você. Os primeiros frutos de tudo que houver na terra que eles trouxerem ao Senhor serão de você. Todos os da sua casa que estiverem puros poderão comer dessas coisas. Tudo que em Israel tiver sido consagrado por completo a Deus será seu. Então aqui o que a gente vê? De novo, é como se fosse, entre aspas, o cala-boca, né? É Deus dizendo assim, ó, eu dei para o sacerdote, eu dei para os filhos do sacerdote. E ele fala agora, filhas, porque antes, lembra que falou ali, todos os homens poderão comer. Agora, aqui está falando que também as filhas, por direito perpétuo. Tem que estar puro. Então, tu é filho, tu é filha e tu é puro. E o Senhor diz, eu dei a você. E, por extensão, eu dei aos teus filhos e filhas. 15. Todo o primeiro filho que nascer, tanto de homens como de animais, que os filhos de Israel trouxerem ao Senhor, será seu.
Porém, os primogênitos dos homens você deve resgatar, e o mesmo vale para os primogênitos dos animais impuros. O resgate será feito quando tiverem 1 mês de idade, e será segundo esta avaliação: por 60 gramas de prata, segundo o peso padrão do santuário, que é de 12 gramas. Mas o primogênito do gado, o primogênito de ovelhas ou o primogênito de cabra, você não deve resgatar. São santos. Você aspergirá o sangue deles sobre o altar, e a sua gordura você queimará em oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. A carne deles será sua, assim como será o seu peito movido e a coxa direita. Então, assim, também, isso aqui a gente já viu em Levítico. Porque o que acontece? O tempo vai passando e Deus tem que renovar, tem que recapitular a matéria, né, com eles. Então, nós já estudamos, já temos vídeo no canal sobre os direitos dos sacerdotes e dos seus filhos, da sua família. E aqui fica bem claro, né, o peito e a coxa, que é o que eu digo, as partes nobres. Deus alimenta os seus filhos. Deus sustenta, Deus honra. Isso é muito lindo. 19. Todas as ofertas sagradas que os filhos de Israel oferecerem ao Senhor, eu dou a você. Pensa que Deus está falando isso diretamente para Arão. Aos seus filhos e às suas filhas por direito perpétuo. Então aqui Deus reafirma, é para Arão, seus filhos e suas filhas, por direito perpétuo. Esta é uma aliança perpétua de sal diante do Senhor, para você e para a sua descendência. Então, nós sabemos que os dons e as vocações de Deus são irrevogáveis. A aliança de Deus é eterna. A aliança de Deus é perpétua, é para sempre. A palavra de Deus, as promessas de Deus, os pactos, tudo que Deus fala é eterno, é perpétuo, é para sempre. É de geração em geração para aqueles que amam a Deus, que obedecem a Deus. Então, a forma como Deus resume esta aliança é aliança perpétua de sal. O que quer dizer uma aliança perpétua de sal? Significa algo permanente, algo inviolável, conservador, né? Que conserva. O sal tem o poder de conservar. Duradouro. É algo eterno. Mas o que quer dizer isso? A característica maior é de Deus. Porque Ele está dizendo, esta é uma aliança perpétua de sal diante do Senhor. Então, Deus, Ele está dizendo, eu sou amigo do sacerdote. Eu protejo o sacerdote. Eu sustento o sacerdote. Então, é o caráter de Deus que está nesta aliança. Porque de um lado tem Arão, seus filhos, suas filhas, né? E do outro lado tem Deus. Então Deus está dizendo, ó, é o meu caráter, é a minha palavra, é o meu acordo contigo, é a minha combinação contigo. É perpétua, é de sal. Aliança perpétua de sal quer dizer isso. 20. O Senhor disse também a Arão, na terra deles você não terá nenhuma herança, e no meio deles você não terá nenhuma porção. Eu sou a sua porção e a sua herança no meio dos filhos de Israel. Essa também tem sido uma frase repetida por Deus, né? Muitas e muitas vezes. Eu sou a sua porção e a sua herança. A porção dos sacerdotes é o próprio Deus. E isso também aponta para Jesus. Porque Jesus disse, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Então, o sacerdote dependia 100%
110% de Deus, porque ele se alimentava das ofertas, ele dependia, ele esperava, ele não tinha porção no mundo, na terra, não tinha herança na terra, riqueza terrena, posses, nada disso. A porção e a herança do sacerdote era o próprio Deus. O Senhor Jesus disse: o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Ele viveu para agradar a Deus. E um sacerdote verdadeiro, ele faz a vontade de Deus. E ele se alimenta e bebe diretamente da mão de Deus. Tudo que ele tem vem de Deus. Que forte, né? Vocês conseguem ver que tudo aponta para Jesus? 21. Aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda do encontro. E nunca mais os filhos de Israel se aproximarão da tenda do encontro, para que não levem sobre si o pecado e sejam mortos. Mas os levitas farão o serviço da tenda do encontro e responderão por suas faltas. Este é o estatuto perpétuo para todas as suas gerações. E os levitas não terão nenhuma herança no meio dos filhos de Israel. Olha, repetindo. Porque os dízimos dos filhos de Israel que apresentam ao Senhor em oferta, esses eu dei por herança aos levitas. Porque eu lhes disse: vocês não terão nenhuma herança no meio dos filhos de Israel. Então, todos os dízimos eram dos levitas. Aos filhos de Levi dei todos os dízimos. Então, o salário dos levitas eram os dízimos. A fidelidade de Deus para com os levitas eram os dízimos. 25. O Senhor disse a Moisés: fale aos levitas e diga-lhes o seguinte: quando vocês receberem dos filhos de Israel os dízimos que eu lhes dou por herança, desses dízimos vocês apresentarão uma oferta ao Senhor. Presta atenção. Será o dízimo dos dízimos. Essa oferta de vocês será considerada como se fosse cereal da eira ou vinho do lagar. Assim também vocês apresentarão ao Senhor uma oferta de todos os dízimos que receberem dos filhos de Israel, e deles darão a oferta do Senhor a Arão, o sacerdote. De todas as dádivas que receberem, vocês apresentarão toda a oferta devida ao Senhor, do melhor delas a parte que lhe é sagrada. Então, o dízimo dos dízimos era para Arão. Os levitas davam parte da sua renda para os sacerdotes. Então havia um equilíbrio e havia também uma fidelidade. Assim como os pastores, os evangelistas, os líderes, os apóstolos, mestres, profetas, cada ministério também tem que dizimar, também tem que ofertar, né? Não pode roubar do Senhor. E como é que se rouba do Senhor? Nos dízimos e nas ofertas. 30. Portanto, diga-lhes o seguinte: quando vocês oferecerem o melhor que há nos dízimos, isso será atribuído aos levitas, como se fosse produto da eira ou produto do lagar. Vocês poderão comer isso em qualquer lugar, vocês e as suas famílias, porque é a recompensa pelo serviço de vocês na tenda do encontro. E vocês não levarão sobre esse pecado quando deles oferecerem o melhor. E não profanem as coisas sagradas dos filhos de Israel, para que não sejam mortos. Então, o que quer dizer? Haveria uma recompensa para o serviço. Como Deus é fiel, correto, só Ele é digno. Então Ele dá o exemplo. O melhor, vamos dizer assim, aprendizado que tu pode oferecer para alguém é o teu exemplo. São as tuas ações, muito mais do que palavras. Então, claro, Deus ordenava, Deus instruía, Deus explicava, mas Ele dava o exemplo. Ele mostrava como que tinha que ser. Então, Deus recebia
E Deus compartilhava com os levitas e com os sacerdotes. Como tem que ser. A igreja, ela mesma é responsável. Nós devemos dizimar, ofertar, servir aos sacerdotes, porque assim nós estamos honrando, adorando e servindo ao próprio Deus.